A guerra movida pela Rússia na Ucrânia dura há mais de 2 meses. O que é que isso significa para a segurança, economia e unidade da União Europeia? Para discutir o tema, o primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, está connosco. Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigada por estar connosco. Quero começar com uma pergunta sobre a Conferência Internacional de Doadores para a Ucrânia. O presidente do Conselho da União Europeia disse que deveria ser o primeiro passo para um plano Marshall para a Ucrânia. Será que o resultado justifica essa afirmação? Obrigado por me receber. Sim, a Conferência de Doadores foi um grande sucesso. Primeiro, deixem-me expressar a minha gratidão ao Presidente da Comissão Europeia, ao Presidente do Conselho Europeu e também ao Primeiro-Ministro Šmyhal, Primeiro-Ministro da Ucrânia. Todos eles estiveram aqui pessoalmente. Isso foi muito importante para mostrar ao resto do mundo como esta conferência é importante. Reunimos mais do que esperávamos, mais de 6 mil milhões de dólares. Mesmo quando esse dinheiro não é suficiente, por assim dizer, para as enormes necessidades que existem na Ucrânia, dada a guerra atroz que está a ser travada. É por isso que a nossa atividade e a nossa eficácia a esse respeito são tão crucialmente importantes. A guerra russa na Ucrânia dura há mais de 2 meses. O que fazer? Devemos manter a esperança? Acredito que a guerra vai acabar mais cedo do que mais tarde, mas tudo depende da coragem e determinação da nação ucraniana. Por isso, todos nós devemos estar gratos pela enorme coragem e por tudo o que estão a fazer para defender a soberania, a liberdade. É por isso que existe esta interligação especial entre nós, os polacos, e a nação ucraniana. Sabemos que eles estão a defender nas barricadas não só a sua liberdade, mas também a segurança e a paz de toda a Europa. Vê algum esforço sério para uma resolução de paz num futuro próximo? Não tenho tanta certeza se isso é possível devido à abordagem brutal que os russos adotaram na Ucrânia. Penso que os russos estão à procura do sucesso a qualquer custo, do ponto de vista deles. Há algumas iniciativas tomadas pelo presidente francês, por exemplo, que ainda mantêm os canais abertos. Que no passado foram tomadas por vários líderes. Penso que todos perceberam que Putin usa isso como um instrumento de propaganda em vez de um verdadeiro passo para as negociações ou para a procura de uma solução para a paz. Towards negotiations or towards working out a solution for this. Os ucranianos têm vindo a insistir que aquilo que mais precisam neste momento é armas. O que devem esperar de si? Demos-lhes já muitas armas. Fomos muito amplos e generosos do ponto de vista dos diferentes tipos de armas que temos vindo a entregar à Ucrânia. Desde tanques a diferentes mísseis antiaéreos. No total, este apoio foi na ordem dos 1,6 a 1,7 mil milhões de dólares. O que esperar de agora em diante? Estamos em contacto diário com eles sobre como apoiá-los no campo de batalha, como fornecer-lhes armas defensivas. Dão-nos quase todos os dias uma lista do que precisam. Tentamos fazer isto por nós próprios, mas também tentamos orquestrar com os esforços de muitos países diferentes. Como há um país que, em termos de esforços globais, deu ainda mais, os Estados Unidos, existe um contacto constante entre os altos funcionários dos Estados Unidos e nós próprios sobre isto. Há também receios de que a Rússia possa atacar a Moldávia, o que significaria para a Europa uma extensão da guerra para fora da Ucrânia.
Seria mais um passo de agressão, mas não podemos excluir isso porque eles procuram uma vitória fácil. Dado que têm dificuldades na Ucrânia, podem estar à procura de algum fenómeno de deflexão. Podem querer mostrar ao seu próprio povo, aos russos, que tiveram um grande sucesso na Moldávia e na Transnistria. Phenomenon, and they can present it to their own people, to the Russians, that they were so successful in Moldova and Transnistria. A sociedade russa é completamente liderada pela propaganda injetada por Putin e pelo seu bando. The Russian society completely led by the propaganda injected by Putin and his gang and his people. O que é que isso significaria para o resto da Europa? Significaria, claro, ainda menos segurança, ainda mais incerteza à nossa volta, porque claramente as tropas russas estariam ainda mais próximas do resto da Europa, na fronteira com a Roménia. Isso é a primeira coisa. Mas sabemos que quando as tropas russas põem o pé num sítio é muito difícil alguém livrar-se delas. Exclui a possibilidade de uma guerra extensa para além das fronteiras? Eu acredito que isso não vai acontecer. Acredito que vão pensar 2 ou 3 vezes antes de dar mais passos agressivos. Mas ninguém sabe, porque isso está na cabeça dos líderes do Kremlin. Até que ponto Varsóvia e os aliados estão a levar a sério as ameaças nucleares da Rússia? Nós acreditamos, e eu acredito que estas são, na verdade, ameaças que mostram fraqueza, porque estavam à espera de uma vitória muito rápida sobre as tropas ucranianas e isso não aconteceu. Desde então ameaçam atacar Kiev mais uma vez, ameaçam usar soldados bielorrussos ou usar armas nucleares. Isso é um sinal de fraqueza. No entanto, temos de estar cientes da doutrina e da brutalidade da Rússia. Por isso temos de contar com tudo. Do lado da União Europeia, há um 6º pacote de sanções em cima da mesa, mas 4 países, incluindo a Hungria e a Eslováquia, entre outros, têm resistido. Será que isto significa que a União Europeia atingiu os limites quando se trata de sanções? Na verdade, existem países diferentes em posições diferentes no que toca à dependência do petróleo e do gás. Nós compreendemos isso. Mesmo que a Rússia cortasse o gás porque não queremos pagar em rublos, estaríamos preparados, porque temos vindo a pensar nisso durante os últimos anos. E conseguimos construir um gasoduto para a Noruega e expandir o nosso terminal de gás natural liquefeito. E conseguimos fazê-lo sem o gás russo. Para os outros países, incluindo a Alemanha, que dependem sobretudo do gás russo, e quanto à dependência dos nossos vizinhos a sul em relação ao petróleo russo. Mas acabamos de ver, pela primeira vez desde o início da guerra, uma falha na unidade. Infelizmente não foi a primeira vez desde o início da guerra, porque nas negociações anteriores sobre pacotes anteriores e conjuntos de sanções, houve enormes disputas a nível do Conselho Europeu. Eu testemunhei-as e sempre defendi as sanções mais duras. Por isso sei do que estou a falar. Isso não significa procurar algum tipo de bode expiatório e identificar este ou aquele país, porque sei que havia países muito maiores que estavam a tentar parar, desacelerar, adiar. Por isso também quero procurar a unidade. Está entre os adeptos da linha dura quando se trata de um embargo energético total. Sim, correto. Mas vemos que a inflação está a atingir valores recorde, levando ao aumento dos preços dos alimentos, da energia, etc. E os governos estão a lutar para apoiar os consumidores. A União Europeia está disposta a ir até onde? Há consequências? Quais são as consequências para os cidadãos da União Europeia? Para o que é que devemos estar preparados? Naturalmente, cidadãos de toda a Europa estão agora a ser atacados por Putin, porque Putin criou esta inflação.
A Rússia criou esta inflação em primeiro lugar. Criaram um ambiente que faz os preços do gás e do petróleo aumentarem. Por conseguinte, temos de indicar na raiz as causas desta situação. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, preparamos pacotes de sanções e, sabem, a extensão e a linha temporal desses pacotes ainda está por decidir. Ao mesmo tempo, fizemos todo o possível por investir em energia verde, para investir na poupança de energia, para sermos cada vez menos dependentes dos combustíveis fósseis da Rússia ou de qualquer outra fonte, seja ela qual for. Tem a certeza de que estas sanções vão enfraquecer tanto Putin como estão a enfraquecer a União Europeia? Tenho a certeza de que as sanções enfraquecerão muito mais Putin. Dito isto, Especialmente quando se trata de energia. no que diz respeito a tudo, porque está tudo ligado. Não podemos desligar o petróleo e o gás do resto das sanções. Incluímos intencionalmente o petróleo e defendemos a inclusão do gás no próximo conjunto de sanções, porque sabemos que a médio e longo prazo vai ser muito doloroso e dispendioso para os russos, para Putin. Isto vai parar a máquina de guerra, que foram eles a começar. Sabemos que também é dispendioso para a nossa economia, mas temos de passar por esta dor porque há uma razão para o fazer. E essa razão é a guerra na Ucrânia. Apesar de tudo, a Rússia continuou a ser o principal fornecedor de energia para a União Europeia durante muito tempo. Espero que não por muito tempo. A dependência cresceu durante a última década, enquanto o Kremlin, especialmente após a anexação da Crimeia em 2014, reorientou algumas das atividades económicas para outros mercados, principalmente na Ásia. Em que é que a Europa falhou? Olhando para trás, avisámos a União Europeia e os nossos parceiros no Ocidente, em particular os alemães e holandeses. Dissemos que os russos iriam sempre usar o gás e o petróleo como arma e estávamos certos. Portanto, mais vale prevenir do que remediar. O alerta estava dado e fizemos tudo o possível com os nossos vizinhos para construir interconectores, um novo sistema de gasodutos, novos terminais de GNL e até preparar o próximo terminal para enfrentar todos os desafios que esperávamos na altura, que poderiam ter acontecido então e estão a acontecer agora mesmo. E é por isso que estamos muito mais bem preparados do que o resto da União Europeia. Dito isto, os nossos vizinhos, os nossos parceiros do Ocidente da Europa, também sentem e compreendem como isto é importante agora para se livrarem do combustível fóssil russo. Então, de quem é a culpa dessa dependência? Eu não quero apontar o dedo a um determinado Estado-membro, mas havia países que eram tão dependentes e que queriam ser ainda mais dependentes do gás russo, e toda a gente sabe quem eles são. Há que dizer que tiveram vistas curtas, porque não imaginaram o que poderia ter acontecido com esta dependência, e Putin usou isso como um instrumento de chantagem em relação ao resto da União Europeia. Estavam errados. Em junho, a Comissão Europeia dará o seu parecer sobre o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia. Espera que a Ucrânia adira à União Europeia antes do final desta década? Espero que sim. Penso que é perfeitamente possível. Penso que é possível devido a esta terrível guerra russa. A Rússia tem de ser castigada. A riqueza tem de ser confiscada, a riqueza da Federação Russa e dos oligarcas. Vamos aprovar legislação apropriada muito em breve, espero eu, através do nosso Parlamento. Em relação à Ucrânia como parte da União Europeia, espero que lhes seja dado muito rapidamente o estatuto de país candidato, tal como é solicitado pela Comissão Europeia.
E com ele o processo de adesão comece e não dure tanto tempo como para a Turquia ou outros países. Podemos esperar o mesmo para os Balcãs Ocidentais, especialmente para aqueles que estão na sala de espera há mais de uma década? Defendo que assim seja. Acredito que se a Europa quer ser estrategicamente autónoma, quer ser forte e quer ser uma superpotência global, e eu quero que a União Europeia seja uma superpotência global, temos de integrar os Balcãs Ocidentais e a Ucrânia. Antes da guerra na Ucrânia, vimos um confronto entre a Polónia e Bruxelas por questões como o Estado de Direito, os valores europeus. Será que esta guerra finalmente conseguiu fazer-vos resolver essas diferenças ou simplesmente foram postas de lado por agora e voltarão ao assunto numa data posterior? Falando sobre os valores europeus, penso que agora todos aqueles na Europa que têm os olhos abertos sabem que a Polónia defende os valores europeus mais importantes, os nossos valores universais, o direito à vida, a liberdade, a solidariedade, a justiça, a soberania. Esses são os valores criticamente importantes sem os quais não podemos viver e a Polónia defende esses valores. No que diz respeito ao Estado de Direito, defendemos o Estado de Direito porque o sistema pós-comunista foi criado assim. As far as the rule of law is concerned, we are defending the rule of law because the system here, post-communist system, was created in such a way that there were huge deficits of rule of law. Houve enormes déficits no Estado de Direito. Sim, compreendo que há um enorme mal-entendido. A senhora quer apresentar a perspectiva de Bruxelas, o que é perfeitamente razoável do seu ponto de vista. Mas digo-lhe que estávamos a defender o Estado de Direito através das nossas ações. Posso dar-vos dezenas de exemplos de como o Estado de Direito foi realmente quebrado, violado pelos nossos predecessores nas duas primeiras décadas da Polónia livre. Mas será que o conflito entre a Polónia e Bruxelas acabou? Pergunta aos nossos amigos da Comissão Europeia. Não posso dizer-lhe porque não fomos nós que começámos essa infeliz discussão. Vimos que a Polónia acolheu milhões de refugiados ucranianos desde o início da guerra. Isso também é um valor europeu, não é? É, claro, mas não há apenas refugiados ucranianos, há outros refugiados. Vamos ver uma mudança no futuro? Essa mudança na abordagem em relação à política migratória veio para ficar depois da guerra? Não, refugiados são refugiados. Migração, migrantes, trabalhadores migrantes, são migrantes. São dois fenómenos diferentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que cada país tem o direito a defender as suas fronteiras. Porquê? Quando Lukashenko usou a sua operação especial juntamente com Putin, há 9 meses, e atraiu pessoas apenas com o objetivo de destruir a fronteira oriental da Polónia, a fronteira oriental da NATO, nós dissemos não. E isso não se deve ao facto de estarmos contra as pessoas. Isso é porque não queríamos que as pessoas fossem instrumentalizadas por Lukashenko e Putin. Por isso somos muito coerentes na nossa abordagem. A minha última pergunta, será que a Europa estará sempre pronta para restabelecer relações diplomáticas ou outras relações com a Rússia? Não sei, não com esta Rússia, espero eu. Espero que não com esta Rússia, porque é totalitária, nacionalista, imperial. Quer restabelecer o Império Russo. Mesmo uma Rússia pós-russa, um Estado como a União Soviética. Não podemos regressar a uma situação como era de antes, não. Há mulheres e crianças que estão a morrer. Há genocídios na Ucrânia e crimes de guerra na Ucrânia. Com este regime, não. Significa que não há relações com a Rússia de Putin. Sem relações com Putin, absolutamente. Porque ele é um criminoso de guerra. Aquilo pelo qual ele é responsável na Ucrânia está simplesmente para além da imaginação de cada um. Penso que deveríamos também criar um tribunal internacional para detectar os crimes e voltar a fazer justiça quando a guerra acabar. To trace the crimes and to make justice again back when the war is over. Okay, Prime Minister, thank you very much for being with us. Thank you so much for having me.